Que a paz do Senhor esteja com cada irmão que está assistindo esse culto junto conosco, para junto cultuarmos a nosso Senhor Jesus. Eu vou estar lendo em Hebreus 10, o 19 ao 23, que diz: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Pai, pois é graças a Ele, Pai, que nós podemos estar agora, Pai, orando, Pai, conversando contigo, Pai. Nós podemos, Pai, ter um Pai, que nos guarda de todo mal, Pai, que nos cuida a cada dia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, todas as bênçãos, Pai, que cada dia o Senhor derrama em nossas vidas, Pai. Aquelas bênçãos que percebemos e aquelas, Pai, que não percebemos também, Pai. Perdoa, Pai, dos nossos pecados, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser cada dia, Pai, mais parecido contigo, para te agradar cada dia mais, Pai. Senhor, eu te peço também, Pai, para que o Senhor possa estar livrando, Pai, o Brasil, Pai, toda a humanidade, Pai, dessa doença, Pai. Que o Senhor possa estar guardando, Pai, todas as famílias, Pai. E que os teus filhos, Pai, não venham a se esquecer, Pai, de estar sempre, Pai, na tua presença, fazendo as coisas que te agradam, Pai, buscando a Ti, Pai, que possamos não nos esfriar, Pai, de Ti, Pai, nos esfriar, Pai, no compromisso que devemos ter contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Te agradecemos por tudo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém. Sua face é como um leão.
sua graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei
Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui louvando, adorando ao Senhor, ainda impedidos, devido ao isolamento social, mas dentro em breve estaremos retornando. Contamos com as orações dos irmãos ainda nesses dias, que cada um de nós possamos estar lembrando uns dos outros, para que possamos estar, querendo Deus, no mês de julho, início de julho, retornando ao culto presencial. Então, peço aos irmãos que já vão se preparando, a gente vai estar retornando, com as medidas adotadas aí de cuidados, claro, e a gente vai estar divulgando no grupo do WhatsApp. Então, vá já se preparando para que, logo no início do mês, a gente já possa estar retornando, tá, meus irmãos? Então, essa é o nosso planejamento. E vamos estar orando nesse momento. Hoje teremos o prazer de ouvirmos um jovem da nossa igreja, o jovem Bruno vai estar trazendo a palavra. Eu vou convidar ele para estar assomando aqui o púlpito, e prepare o seu coração para aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite através do nosso irmão. Vamos estar orando, logo na sequência nosso irmão vai estar de posse da palavra. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por estarmos, ó Deus, nesse culto aqui, ó Pai, gravando, Senhor Deus, para que possamos estar, ó Deus, passando, ó Deus, para cada um, ó Deus, aquilo, ó Deus, o Senhor já tem feito entre nós, ó Pai. Que teu Santo Espírito continue tendo plena liberdade entre nós, como já nos falou através da ministração dos louvores, que agora, ó Deus, através da ministração da Tua palavra, ó Deus, Tu continue a falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoe cada um lar, ó Pai, de nossa igreja, Igreja Batista Betel, abençoe nossas famílias, guarda, livra cada um de todo esse mal, ó Pai. Dê sabedoria às nossas autoridades, ó Pai, na condução, ó Pai, de tudo, ó Deus, que tem sido feito, ó Deus, no combate a esse vírus, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos isso e já te agradecemos também, no nome de Jesus. Amém. Não sei se eu falo boa noite, não sei se eu falo boa tarde. Eu vou falar graça e paz. É engraçado chegar aqui e ver a igreja vazia, mas a gente já está gravando faz alguns 4, 5 domingos, na verdade uns sábados que a gente grava, e a dúvida é sempre quando isso tudo vai voltar e quando isso tudo vai passar, Porque a gente geralmente... Então, acho que a nossa maior dúvida é quando tudo isso vai passar. Ou melhor, por que tudo isso está acontecendo? Talvez para quem não seja cristão, às vezes a gente se pergunta, onde está Deus em meio a tanto caos? E eu acho que essa pergunta não ressoa agora, já ressoou em milhões de vezes na história. Tanto em guerras extremamente cruéis, tanto na Alemanha nazista e tantas outras coisas ruins que aconteceram. E a gente começa a olhar para essas coisas e a gente começa a pensar o que está acontecendo, sabe? Como que a gente... Aonde que a gente chegou? Aonde que a gente parou com toda a nossa falta de capricho, E, assim, tem sido complicado ver as coisas, ver notícias, abrir o jornal, ligar a televisão e ver um repórter, porque a gente é massacrado com notícias de número de mortes, aumento de índice de pessoas infectadas e políticas, e parece que a gente falta desempregos e saúde precária. E no meio disso tudo a gente começa a pensar, E, na verdade, eu acho que tem muita gente pensando um pouco na vida, porque isso é uma coisa que mexe com todo mundo, não comigo, não só com as pessoas que estão aqui, mas com todo mundo, porque a pandemia está no mundo inteiro. Então, a vida de todo mundo está na mira, digamos assim. A gente está todo mundo à mercê dessa pandemia, desse vírus que apareceu.
E a verdade é que a gente sempre para analisar a nossa vida nos piores momentos possíveis. Sabe, naquele momento em que você acordou no seu pior dia, naquele momento em que você levantou da cama com o pior humor do mundo, e você termina aquele dia, você dá uma refletida, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Num dia ruim de trabalho, a gente para refletir o que a gente está fazendo lá. Num dia que a gente perde alguém muito importante, a gente para e reflete. No dia que a gente perde algo que a gente demorou muito para conquistar e a gente simplesmente perdeu. A gente reflete na vida quando a gente simplesmente para e olha que tipo a corrida inteira que a gente tem feito todo esse tempo não tem valido muito a pena. Não só uma corrida que eu estou dizendo minha ou sua, eu acho que é a corrida do mundo, sabe? Para onde a gente tem corrido? O motivo da gente ter levantado todo santo dia e da gente ter se proposto a fazer algo novo, da gente ter se proposto a ser, tipo, hoje eu vou conquistar isso, eu preciso estudar para conquistar uma faculdade, um bom emprego, porque isso vai me dar isso, vai me dar aquilo, ou então eu preciso ser um bom músico para mim tocar no meu ministério, para agradar a Deus, então, tipo, eu preciso ser um ótimo pregador, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso sempre de alguma coisa para ser feliz. E o ruim é quando a gente percebe que a gente está sempre buscando e nunca se sacia, sabe? E eu acho que quando a gente se torna cristão, a gente começa a idealizar o mundo como feito, digamos assim, à vontade de Deus. Vou explicar para vocês melhor, para não ficar muito estranho. Por exemplo, a gente quer ir para uma faculdade, a gente vai e ora, Senhor, que seja feita a tua vontade. E estamos certos, sabe? A gente tem que orar sempre para isso. Aí a gente levanta, vai procurar um emprego, fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. É verdade. Isso é um fato. E a gente vai assim conquistando as coisas, Deus vai nos dando, e a gente vai conquistando, e a gente vai evoluindo na nossa vida, não só na nossa vida material, na nossa busca por uma vida um pouquinho melhor, sabe? A gente vai caminhando. Só que o problema é que a gente sempre vai querendo construir mais e mais e mais e mais, e a gente vai querendo alcançar sempre mais coisas, mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, porque a nossa natureza é sempre buscar, sabe? A gente foi feito para buscar. A gente foi feito para buscar a Deus, a gente foi feito para buscar algo melhor. Só que o ruim dessa busca é que às vezes ela se torna sem sentido. Tem um texto em Mateus. Não estou enxergando aqui porque eu sou uma pessoa fogo. Mateus 16, do 24 em diante, versículo 24, até o versículo 27, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? E o 27 está escrito: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Sabe, esse versículo, é engraçado que a gente lê ele para quem não é cristão. A gente geralmente lê ele, por exemplo, a gente lê ele para quem é ambicioso, porque realmente, sabe, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você não ganhar a sua alma? A gente fala isso para alguma pessoa que você convida para a igreja, ela fala assim, não tem tempo, e você fala, olha, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você não perder a sua alma? Se você não ganhar a sua alma, quer dizer. Que adianta você fazer todas essas coisas, ter todos os prazeres do mundo, se no final das contas você vai perder a sua alma? Sabe, de que adianta conquistar os reinos, os patamares mais altos que a sociedade impôs a gente e que a gente pode alcançar se no final das contas isso nos fazer perder a nossa alma? De que adiantaria a gente
fazer todas as coisas e ter sucesso em todas elas sem que a gente não resolva o nosso maior problema, é que a gente necessita de Cristo para ser salvo e salvar a nossa alma. Até porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele mesmo. Ou seja, há um único caminho, que é Cristo. Só que a gente, para falar desse versículo para alguém que é da igreja, a gente tem que entender um pouquinho mais profundo, entender principalmente o que é a alma. Eu vejo a alma como uma coisa um pouco mais complexa, talvez até difícil de ser explicado, mas tem uma explicação simples, que é um pouco superficial, mas acho que funciona bem. Eu acho que alma é um meio termo, sabe, que a gente tem, criado por Deus, que a gente também pode chamar de vida, que nos liga ao corpo e nos liga ao espírito. Eu acho que alma é tudo aquilo que nos faz ter aquela percepção de amor e compaixão, sabe, das coisas. É aquilo que, por intermédio dela, sabe, a gente consegue ser humano, tipo, ser de carne e osso, e ao mesmo tempo receber o Espírito de Deus e se tornar também um ser espiritual, porque a gente vai ter acesso não só a esse mundo, mas ao mundo espiritual, podendo ter acesso a conversar com Deus através da oração, podendo, sabe, aquele véu que antes nos separava, agora não existe mais, e essa coisa que nos leva a esse lugar santo dos santos, aquele que Jesus nos convida a entrar, aquilo que Jesus que a gente entra não só na presença de Deus, mas literalmente a gente é tomado por um mar que nos imerge na presença de Deus, sabe, de corpo e alma. Eu acho que a alma é exatamente essa parte que faz a carne conversar com o espírito, essa parte que faz a gente ter sabe, ser diferente de animais, vamos dizer assim. Não só a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de amar, ter compaixão, a nossa capacidade de distinguir algo que é belo daquilo que não é belo, aquela capacidade que nós temos de ser sensíveis a algo, de ter intuição de algo, de sermos propriamente dizendo humanos. Só que eu não quero deixar isso uma coisa muito filosófica, eu só quero dizer que a alma é alguma coisa muito importante e que a gente precisa dar um valor extremamente grande a isso. E eu também vou dizer um pouquinho mais, eu vou dizer que quando a gente perde a nossa alma, a gente deixa de lado ou a gente esquece de amar. Porque eu acho que assim, se eu vou dizer que a alma é aquilo que faz o espírito conversar com a carne, sabe? É aquilo que nos liga ao mundo espiritual, à vida, sabe? A alma é aquilo que nos transforma, que nos faz ser um corpo simplesmente matéria inorgânica, porque a gente é formado de vasos, de peles, de músculos, de órgãos. Então, se não fosse essa alma, esse sopro da vida, esse presente que Deus nos deu para que estivéssemos aqui falando, para que a gente estivesse aqui respirando, para que a gente estivesse aqui vivos e vivendo a cada dia, a gente perderia essa alma. Só que eu ainda coloco um pouquinho mais complexo. Eu creio que quando Deus fala que a gente pode perder a nossa alma, ou que há um risco da gente perder a nossa alma, Ele está dizendo que há um risco da gente começar a deixar de amar a vida, de começar a deixar de amar ao próximo, de começar a deixar de ter prazer em viver, prazer em fazer as coisas de Deus, ao mesmo tempo que a gente perde a nossa alma quando a gente deixa de ouvir as coisas que o Espírito tem nos falado, sabe, aos nossos ouvidos tem soprado, e a gente começa a escolher somente a carne. E a gente vai para um lado muito perigoso, que quando a gente começa a ouvir somente a carne, ela começa a se tornar mais forte, mais forte, mais forte, a ponto do Espírito não conseguir mais falar e a gente ouvir Ele de um jeito mais claro, mais limpo, digamos assim, com tanta turbulência que os nossos instintos carnais produzem na gente. E agora eu vou tentar fazer, depois de tentar essa explicação toda do que é a alma, eu vou tentar fazer sentido nisso tudo que eu estou dizendo. A gente, às vezes, tenta ganhar o mundo de uma forma muito, digamos assim,
quase despercebida. Às vezes a gente acorda, principalmente, eu ouvi isso da pior forma possível, porque há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, na verdade, eu vinha tentando lidar com um complexo muito delicado dentro de mim, que eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha palavras para explicar o que eu tinha que fazer, porque eu conhecia a Bíblia. Lógico que eu não era a pessoa mais especialista do mundo na Bíblia, mas eu conhecia o Evangelho de Deus. Eu sabia do motivo pelo qual eu deveria me manter esperançoso por causa do Evangelho de Deus. Eu sabia que eu deveria crer que Deus estaria me sustentando e que eu não precisaria estar preocupado com as coisas ou então angustiado com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, tinha uma angústia que me mantinha preso a um pensamento pessimista, extremamente cruel a mim mesmo. Só que você vai dizer, olha, então você precisa se converter, mas, na verdade, não era bem isso. Na verdade, eu acho que a gente está sempre brigando com esse conflito interno de conseguir vencer a tua carne falando e o teu espírito ao mesmo tempo. E tem um meio termo que é muito delicado entre sentir sabe, sendo um ser humano, sendo carnal, tipo, não é sentir, assim, um sentimento ruim, mas é sentir, ao mesmo tempo, se permitir sentir, se permitir amar, se permitir acordar todo dia com um sentimento bom, se permitir sofrer, se permitir ficar triste alguns dias, se permitir passar por momentos bons e ruins de um jeito mais livre possível, sabe? Se sentir bem em ser você mesmo. E, ao mesmo tempo, o outro lado, que é ouvir o Espírito e negar a si mesmo, deixando somente aquilo que Deus se agrada, sabe? Você tirar de você todos aqueles impulsos ruins, aqueles impulsos que te jogam para baixo, aqueles pensamentos ruins, aquela vontade estranha de simplesmente desistir das coisas. E antes disso, antes desse versículo, na verdade, aqui em Mateus 16, 24, do 13 ao 23, acontece uma coisa bem legal. É que Jesus estava ao caminho do Calvário, ao caminho de cumprir para aquilo o seu propósito aqui na Terra, né, como Jesus, como o Filho de Deus, que se tornaria homem, né, o Messias. Ele estava a caminho de Cesareia. E ele olha para os seus discípulos e pergunta para ele, olha, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E alguns vão dizer que é João Batista, outros vão dizer que é Elias, Jeremias, um dos profetas, eles vão falar vários nomes, creio eu. A Bíblia vai estar falando alguns. Mas só que ele pergunta para Pedro, Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro diz, olha, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias. Pedro, ele é revelado isso a ele através do Espírito, e Cristo vai dizer isso, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque essa coisa, o que você disse, né, essas palavras não proviram da carne, mas sim do Espírito. E ele vai falar, bem-aventurado és tu, você, Pedro, mas sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e por aí vai. Ou seja, Deus dá um elogio a Pedro, porque Pedro agiu com o Espírito. Só que mais para frente, Jesus começa a pensar, agora que vocês já sabem quem eu sou, agora que lhe foi revelado isso, eu vou ter que contar o que vai acontecer, né? Porque eu vou morrer, vou me entregar, eu vou ser açoitado, vou me bater, vou me julgar, vão me botar numa cruz. Jesus foi contando tudo o que aconteceria, e Pedro chega para Jesus e fala, meu Deus, Deus não há de permitir tal coisa. Você não vai acontecer isso contigo, não faça isso, você não se entregue a eles. E Deus chega para Pedro, olha para Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás, porque você não entende as coisas espirituais, sim as coisas carnais. Só que é estranho, porque era Pedro que que falou que Deus era Cristo, que Jesus era Cristo, sabe, que foi revelado pelo Espírito, agora o que ele fala é da carne. E uma coisa que tinha em Pedro, que também tem em Davi, é que eles eram pessoas que tinham um peito muito rasgado, eles eram sentimentais demais. E tem gente que tem esse sentimentalismo, principalmente pessoas que sentem intensamente, sabe? Se dedicar intensamente a alguma coisa, se empenhar intensamente em alguma coisa é complicado.
Porque você vive sempre nessa disputa entre carne e espírito. E sempre a carne tende a vencer um pouquinho se você não batalhar com ela firmemente. Carne é fogo. Mas a carne, ela não é fraca, não. Fraca é a gente. A carne é muito forte. E eu acho que, por muito tempo, a gente tem esfriado, não só porque nós somos, porque a gente se deixou de se desinteressar pela igreja ou por Deus. Não, não é isso. É porque a gente tem passado por um momento em que a gente tem sido soterrado o tempo inteiro por notícias ruins, por coisas ruins. A gente tem caminhado por caminhos estranhos aos olhos, sabe? A gente tem olhado para o mundo e tem pensado, olha, eu creio que está difícil solução. Às vezes a gente sai na rua, a gente é indagado com cada pergunta, com cada conversa, que a gente sai daquela conversa pensando, meu Deus, ao invés de falar, Deus tem misericórdia, a gente está orando, Deus fulmina essa pessoa. Brincadeira. Mas é um pouco de verdade. E ao invés de ter, eu vejo muita gente, outra coisa estranha também, às vezes a gente abre uma rede social agora não é mais uma coisa bacana, não sei se um dia já foi, mas agora é um palco de batalha política e ética, que tem um bando de gente discutindo, se odiando, se separando, famílias que se desgostam porque cada um escolhe um lado e eles resolvem batalhar por isso. Isso é estranho. É estranho saber que a gente passa mais tempo trabalhando do que propriamente cuidando daquilo que realmente importa ou daquelas pessoas que a gente ama. E lógico que eu não estou dizendo isso para aquelas pessoas que trabalham muito, eu entendo, mas o mundo tem tirado da gente uma esperança, sabe, uma vontade de viver. O mundo tem tirado da gente uma paz que não era para a gente perder. A gente tem perdido a nossa identidade, a gente tem perdido aquilo que a gente é. Quer ver? A igreja parou de funcionar e parece que nós perdemos um pouco daquilo que nós somos. Claro, porque deixamos de vir para o templo da igreja, deixamos de nos reunir aqui dentro, mas parece que a gente perdeu um pouco o que fazer. Porque a gente está de mãos atadas, a gente não consegue estar ali olho a olho com a pessoa para falar do evangelho, a gente não consegue levar o evangelho de uma forma, parece que tão, digamos assim, que funcione tão bem. A gente fica limitado a estar atrás de uma câmera, olhando para essa câmera e olhando ao mesmo tempo atrás dessa câmera uma igreja vazia. E toda vez que eu olho essa igreja vazia, me bate uma coisa dentro do meu coração que eu fico pensando, olha que estranho, porque a gente passou tanto tempo querendo trazer pessoas para cá para dentro, só que agora a gente não pode. Agora ela está fechada. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente deveria estar fazendo há muito tempo, cuidar da alma das pessoas, que, por incrível que pareça, é o que está mais adoecendo nesse mundo, e isso acontece já há muito tempo, mais do que do coronavírus. Tem muita gente morrendo porque perdeu a vontade de viver. Isso não acontece só com pessoas que não têm esperança, acontece com pessoas também que acreditam no Evangelho, mas por algum instante, talvez por alguma falta de capricho, eu não sei te dizer por qual motivo, mas que elas perdem o prazer. Talvez porque a gente se frustra, eu vou ser sincero. Porque frustração é uma coisa que machuca muito e que machuca fundo. E às vezes a gente nem nota que está machucado lá dentro, mas está, e a gente parece que tem alguma coisa ali estranha que precisa ser curada dentro do nosso peito. E às vezes a gente não desabafa isso, sabe? Até parece que tem uma dor guardadinha numa gaveta do fundo do coração. Uma coisa estranha. E às vezes a gente se frustra aqui dentro da igreja, assim como a gente se frustra no mundo, porque a igreja, ela é feita de homens e mulheres que erram como eu erro, que acertam, como eu também acerto, mas que no final da história a gente tem muito que aprender. Tanto que a gente está aqui, né? Porque a gente aceita que tem que aprender. Mas é difícil entender isso aqui dentro. Porque, às vezes, a gente tem muita vontade de fazer muita coisa, né? Às vezes, a gente tem vontade de acordar um dia falando, eu vou conquistar o mundo inteiro, hoje eu vou pregar, vou fazer igual o Pedro, converter mais de 3.000 almas e vai ter gente, meu Deus do céu, mas aí depois tu pensa, olha, eu também estou numa tentativa louca de ganhar o mundo inteiro para Jesus. Mas eu também estou. E se eu me deixar levar quando eu vejo, indo em direção a essa vontade de ganhar o mundo inteiro para Jesus, eu perco a minha alma.
eu me perco no caminho. Porque eu sou fraco, porque eu sou tonto, porque eu mudei, porque eu não sei. Não, não é por causa disso, não. É porque a gente tem que entender que a gente tende a ter um ego gigantesco. E esse ego não vai só em achar que eu sei muito, mas em me acostumar. Quer ver? Eu passo todo dia pelo mesmo caminho, indo para o mesmo trabalho, eu saio todo dia pela porta da minha casa, eu saio todo dia no mesmo horário, pela mesma sala que eu saio todo santo dia, eu vejo as mesmas pessoas todo santo dia. E sabe, eu vou me acostumando com isso, eu não vejo nada novo nisso, eu não me surpreendo com isso, eu deixo de me importar com isso. Quando eu vejo, eu passei despercebido por tudo isso. Por muito e muito tempo, eu deixei de me encantar com o que era novo, mas não que era novo, que ia acontecer de maravilhoso, mas sim com o que era novo, porque cada dia a gente tem novas oportunidades, não só de ser uma pessoa melhor, mas de olhar para uma pessoa e dizer, nossa, você mudou, você está melhor hoje, você tem a oportunidade todo santo dia de agir diferente, de se tornar diferente para que coisas diferentes aconteçam na sua vida e que às vezes você nem espera. Às vezes a gente é convidado, igual o povo de Israel no passado, a vivenciar, a presenciar o sobrenatural de Deus acontecendo, não só no seio da igreja, mas na nossa casa, onde a gente estiver, no nosso trabalho, mas a gente se acostuma com os problemas, a gente, às vezes, se adapta aos problemas e a gente deixa de lado, vai deixando passando. E aquele problema ali vai vivendo, vai acontecendo, e a gente não deixa a nossa marca, que é o cristão, que sara, que cura, que é o sal da terra, que tempera, que faz a diferença, que se torna luz no lugar onde ele entra, porque a gente acaba perdendo a nossa alma. E a nossa perspectiva de ganhar o mundo vai por água abaixo. Eu não estou dizendo que, como cristão, a gente tem que ganhar o mundo, mas a gente quer, vamos ser sinceros, a gente amaria chegar aqui, a igreja cheia, pregar para a igreja, e muita gente se converter ao Senhor, porque a gente já está feliz, porque a gente está levando alma para o Senhor, é o nosso objetivo, ganhar mais almas para o Senhor. Quanto mais almas, melhor, mas a gente tem que ganhar verdadeiramente para o Senhor, né? Com certeza. Tem que ser Mas a gente deseja isso, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós vivemos o Evangelho, porque nós desejamos que mais pessoas vivam. O problema é quando a gente, digamos assim, de forma estranha, diferente, a gente vai dizendo, olha, eu tenho enjoado um pouco. Eu tenho enjoado de ser o mesmo todo santo dia, eu tenho enjoado de fazer as mesmas coisas todo santo dia, eu tenho enjoado de me deparar com as mesmas pessoas todo santo dia, eu tenho enjoado dos problemas que eu tenho lidado todo santo dia. E eu não quero mais. Sabe, o suicídio começa num desejo de terminar com um problema. Só que ele começa a não ver solução para aquele problema, ele começa a falar, quer saber? Quer saber mesmo? De coração, não quero mais viver, não. Porque a vida, ela só faz sentido, ela só tem verdadeiramente sentido quando a gente vive ela por amor a algo. Eu vou te dizer, esse algo ainda se torna muito vazio. A única coisa que preenche esse vazio humano é viver a vida por amor a Deus. E esse amor é extremamente necessário, porque às vezes a gente vai ter que renunciar muitas vezes a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos quando a gente acorda estressado com um problema muito grande e a gente começa a falar assim, Senhor, vou renunciar essa raiva que está aqui vindo dentro do meu coração, renunciar essa vontade de estapear alguém, essa vontade de sair do meu emprego, essa vontade de sair da minha casa porque minha família é fogo, minha família não me deixa dormir em paz. E a gente não entende que é hora da gente curar, é hora da gente ser luz naquele lugar, porque a gente não vai deixar a nossa alma se perder tentando ganhar o mundo. E, assim, eu vou terminar de um jeito mais prático, vou dizer realmente algo que eu creio que, assim, tem me ajudado muito nesses dias, que eu penso todo dia assim,
para mim melhorar, na verdade, eu tive que me segurar muitas vezes nas coisas que a Bíblia fala que Deus tem guardado para a gente. Teve uma vez que eu estava muito triste, porque eu estava bem decepcionado, eu estava meio perdido da cabeça. E eu desabafei com a minha mãe ficou triste. Eu falei, meu Deus do céu, achei minha mãe triste. Eu falei, caramba, olha que coisa triste, achei minha mãe triste. Pô, eu estava triste, eu achei pelo tempo eu desabafei que eu estava triste. Eu falei, caramba, olha que parada estranha. Então, se eu estiver feliz, desabafar felicidade com a minha mãe fica feliz. Mas no final da história, saca, eu tava massacrando muitas vezes as pessoas que vinham conversar comigo. Tinha vezes que o pessoal vinha conversar comigo com uma notícia boa, só que eu estava coração tão duro, coração tão magoado, sem interesse na vida, que eu ia e dava um banho de água fria nessa pessoa. Às vezes as pessoas vinham me dar uma dose de ânimo, e às vezes eu estava tão desanimado que a pessoa acabava ficando desanimada também. E eu fui percebendo que aquilo que a gente sente, aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? Aquilo que a gente transborda, ela está diretamente ligada ao que a nossa alma está cheia, sabe? O que o nosso espírito está cheio, o que o nosso corpo está cheio. Se você estiver cheio de mágoa, cheio de coisas ruins, se você estiver se abastecendo com isso, cara, todo o ambiente que você entrar vai ficar horrível. Vai ficar para baixo, vai ficar um ambiente fechado, ruim. Mas agora, se você se cerca das pessoas certas, se você se cerca das pessoas que mudam seu dia, se você se cerca das pessoas que te motivam a ser melhor, se você se cerca das pessoas que te amam, é impossível que você não saia dali, pelo menos com uma pontinha de esperança. É impossível que você, vivendo naquele lugar, você não se contagie com aquele amor. E graças a Deus eu fui me cercando de pessoas que me amavam muito e que cuidam de mim, mesmo eu sendo a pessoa mais chata do mundo, mesmo eu sendo ranzinhos às vezes, e que eu tenho um humor maravilhoso quando eu acordo, mas pessoas que o tempo inteiro estavam me dizendo que Deus proverá, que Deus está cuidando, que Deus é contigo, que Deus vai mudar todas as coisas que estão acontecendo, que a nossa esperança não é no mundo, é em Deus. E eu comecei a presenciar não só um sentimento diferente, mas um olhar diferente para o mundo, porque às vezes a gente, para curar o mundo, para a gente salvar o mundo inteiro, a gente precisa primeiro curar a gente, primeiro precisa sarar as nossas feridas, porque, sabe, imagina se a gente realmente tivesse um antídoto para o coronavírus, aí todo mundo ia vir atrás da gente, né? Todo mundo ia chegar aqui na igreja e falar assim, eu quero esse antídoto, eu quero isso, está todo mundo querendo a vacina do coronavírus, mas ao mesmo tempo a gente não cuida do nosso lado espiritual, a gente não quer sarar o nosso maior problema, que é não ter a presença de Deus na nossa vida, sabe? Não ser purificado pelo sangue do Cordeiro. E esse que é o maior problema, e a gente tem esse antídoto. Então, não há sentido nem motivo para a gente viver uma vida pessimista, uma vida para baixo, uma vida triste, uma vida fechada, uma vida, que eu posso dizer, depressiva, ansiosa, sendo que nossos verdadeiros anseios não pertencem a esse mundo, as nossas verdadeiras conquistas não estão aqui. Então, tudo que a gente conquista, tudo que a gente anseia nesse mundo, nada mais é do que algo muito passageiro. E por coisas passageiras, a gente não pode perder a vida também. Sabe, por coisas passageiras, a gente não pode perder a alma. Por momentos, a gente não pode perder a alma. Então, mesmo se disserem para mim hoje, pelo menos agora, que tudo vai dar errado, que o mundo inteiro vai explodir, que, na verdade, a doença vai piorar, e, enfim, e não vamos abrir a igreja nunca mais, e o pior dos cenários possíveis, imagináveis, eu não vou estar nem um pouco me importando comigo nisso tudo, porque minha vida, basicamente, está muito bem guardada na mão de Deus. E, graças a Deus, quando
quando tudo der errado, ou se der errado, eu sei que foi para a permissão de Deus, e a permissão de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, se ela é boa, perfeita e agradável, eu fui fiel a Ele, e eu me mantive certo nos caminhos de Deus, eu vou para a glória de Deus, viver um momento mais especial da vida de qualquer pessoa imaginável, e, sabe, é irracional dizer que, eu vou terminar, é racional dizer que isso tem tirado nossa alegria, isso tem tirado nossa paz, porque na verdade a nossa alegria, a nossa paz, ela está não só nas pessoas que a gente ama, não só naquilo que Deus tem livrado e guardado, mas ela está em um mundo que ela está na glória de Deus, e a gente só vai ter isso quando finalmente a gente sair dessa prisão que é esse mundo. E cara, confie em Deus, tenha fé em Deus, aproveite esse tempo para amar sua família, para conseguir conviver bem consigo mesmo, que quando você sair desse momento tão difícil, com certeza você vai estar melhor preparado para dizer: eu estou mais forte, eu estou mais consciente daquilo que eu vim fazer nesse mundo. Aí você vai conseguir ganhar mais almas para Deus. Bom, é isso que eu queria dizer, e eu queria orar rapidinho. 3 segundos, prometo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E perdoa a gente por as vezes que a gente não foi grato por isso. Porque nós somos humanos e muitas das vezes nós não enxergamos a Tua vontade, ó Pai. Então, nós não enxergamos o motivo de todas as coisas, ou pelas quais o Senhor simplesmente não quis que acontecesse do jeito que fosse nossa vontade. Mas nós entendemos, Senhor, que a nossa vontade, ela pouco importa, porque a Tua é perfeita, Pai, a Tua é agradável, Pai, a Tua é do melhor jeito possível, é isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos vivenciar, ó Pai. Não nos torne pessoas, ó Pai, acostumadas com esse mundo, ó Pai, pessoas pessimistas, pessoas tristes, depressivas, ó Pai, mas não torne, Pai, pessoas que venham trazer a mensagem do Evangelho, ó Pai, as boas novas, ó Pai, que tem poder não só para curar aqueles que estão enfermos, ó Pai, mas para curar a nossa alma, ó Pai. Isso nós sabemos que nenhum médico é capaz de fazer, ó Pai, senão o Senhor, ó Pai. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós fomos orgulhosos, ó Pai, e que nós deixamos de presenciar, ó Pai, deixamos de vivenciar o nosso chamado, ó Pai, porque nós somos teimosos, ou porque nós somos preguiçosos, ó Pai, ou porque simplesmente nós estávamos distraídos com as coisas desse mundo, ó Pai, mas que agora o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Pai, assim como o Senhor fez com Paulo, ó Pai, e desvendar um verdadeiro mundo, ó Pai, que é sustentado pela Tua graça, ó Pai, que o Senhor está aqui entre nós, ó Pai, que o Senhor está nas nossas casas, ó Pai, está nas nossas famílias, ó Pai, e que o Senhor tem nos sustentado de uma forma maravilhosa, ó Pai. Por mais que a gente não entenda como, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem cuidado, ó Pai, e que o Senhor não permitirá, ó Pai, que a gente saia desse mundo, ó Pai, sem que seja da Tua vontade, ó Pai, que o Senhor não permitirá, ó Pai, que a nossa vida seja retirada de nós, ó Pai, se não for o Senhor realmente nos levando, ó Pai. Então, por isso, nós agradecemos até, ó Pai, aqueles que o Senhor levou, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, porque nós sabemos, ó Pai, que o nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira casa não é nesse mundo, ó Pai, mas sim na Tua glória, ó Pai, é no Teu reino, ó Pai. E por isso nós vivemos, e por isso nós nos dedicamos, e nisso nós acreditamos. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite, igreja. Estamos aqui encerrando mais um culto, a honra e glória do nosso Deus. Nessa última música que nós vamos cantar, nesse último louvor, nós vamos entoar a Deus, tem por título Quero Conhecer Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas em casa, muitas pessoas sem estar podendo sair, já tem algum problema de saúde mesmo, então elas estão se precavendo ainda mais. Eu não vejo somente uma situação desesperadora, somente uma situação ruim, mas também vejo uma boa oportunidade de falar do nome de Jesus. Hoje em dia, né, a gente tem a facilidade muito grande das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, enfim, e nós podemos nos comunicar com pessoas que estão tão distantes da gente, que às vezes, há um tempo atrás, que não tinha essa tecnologia, nós não conseguiríamos. Nós conseguimos falar de Jesus, falar das
bênçãos que Deus tem para a vida dessa pessoa por um celular. E através disso possa ser que aquela pessoa conheça a Deus, venha amar a Deus e se converta. E que essa pessoa possa um dia também conhecer a Deus como nós conhecemos, por meio de nós, por meio do nosso evangelho, por meio do nosso testemunho a Deus.